Rapaziada, tô começando o vídeo aqui mostrando o estúdio só pra pedir uma coisa pra vocês. O like. Desce a tela e clica no like, papai. Dito isso, forte abraço, minha rapaziada. As 10 prisões mais perigosas do mundo. Só os mais fortes sobrevivem. Canal Você Sabia? Deixa o like lá nos caras pra fortalecer que o vídeo dos caras é pesado. Deixa o like aqui também, se inscreve. Vamos pra cima, papai. É assim que os prisioneiros vivem em uma das piores prisões do mundo. E essa é apenas uma das várias prisões extremamente violentas e perigosas que existem por aí. Nelas rolam presos sendo decapitados, desmembrados e até casos de canibalismo. E é isso que vamos mostrar pra vocês no vídeo de hoje. As 10 prisões mais perigosas do mundo. A prisão de Gitarama fica em Ruanda, um país na África. É considerada a mais assustadora do mundo. Não há espaço nem comida para todos. Tem até relatos de canibalismo. A prisão foi construída para abrigar de 400 a 500 detentos. Atualmente abriga quase 7.000 detentos. As chances de fuga são praticamente nulas. Cê é louco, tem que ficar um do lado do outro ali, dali pra à beira da selva, rodeada por uma área totalmente coberta de minas terrestres. Os que tentam atravessar o campo e acabam mutilados têm que voltar para a cadeia se quiserem receber assistência. A prisão não tem camas. Alguns dormem em tábuas de madeira e outros amontoados no chão. O espaço é tão pequeno que os prisioneiros precisam ficar de pé ou se revezar para descansar. Muitas pessoas chegam até a perder as pernas por fadiga, inflamação e infecções. Os presos são colocados quase amontoados, uns sobre os outros, no chão ou paredes. Não tem como andar sem esbarrar ou pisar nos outros. A prisão é simplesmente pequena demais para a quantidade de pessoas que abriga. Até o ar é um recurso escasso. Muitos presos chegam a falecer sufocados, incapazes de respirar. Muitos sofrem com tímpanos estourados, mordidas causadas por outros presos, apodrecimento dos pés por ficarem descalços nas condições insalubres do piso. Os presos vivem em situação completamente insalubre e em total isolamento. Os guardas não entram na prisão e raramente alguém entra lá dentro. Água e alimentos são deixados no portão de entrada, uma vez por semana. Os presos distribuem esses itens uma vez por semana. Uma vez por semana, os presos deixam o lixo, barris com excrementos e até cadáveres no mesmo portão de entrada para serem recolhidos. O serviço médico é voluntário, mas não tem gente suficiente para um tratamento certo. O governo de Ruanda nem se responsabiliza por esses voluntários. Alguns que atravessaram o portão até desapareceram do outro lado. Segundo profissionais do Médicos Sem Fronteira, MSF, os presos sobrevivem lá dentro por no máximo 8 meses. 1 em 8 falecem antes de completar 5 meses. Não come direito, todo mundo amontoado, não dá nem pra respirar direito, tá maluco? Como que sobrevive no bagulho desse? E o mais chocante de tudo ainda está por vir. Pela falta de comida, os presos de Gitarama praticam canibalismo. Eles tiram a vida de outros presos para poderem comer sua carne e sobreviver. É louco. As ideias, tio. O Campo 1391 é um centro de detenção altamente secreto que fica em Israel. É uma fortaleza de concreto que fica em uma colina quase completamente escondida. Sua localização não aparece nos mapas e foi apagada das fotografias aéreas. Foi proibido que qualquer meio de comunicação israelenses falasse sobre a sua situação geográfica. Ninguém sabe ao certo o que ocorre lá dentro. Ninguém nem sabe quantas pessoas estão encarceradas lá. Nem existem fotografias dos presos. Segundo depoimentos de ex-presos, o local está cheio de presos políticos e inimigos do Estado. Muitos são libaneses capturados durante os anos que Israel ocupou o sul do Líbano. Os relatos falam sobre tortura e o abuso dos direitos humanos, principalmente durante os interrogatórios. Depoimento Mustafa Dirani. Foi preso no campo 1391 após ter sido sequestrado no Líbano, em 1994, por agentes israelenses. Ele afirmou ter sido torturado e violado por seus interrogadores. Depoimento Bashar Jadallah. É um empresário de 50 anos que conseguiu ser solto do presídio. Disse que não fora espancado ou fisicamente torturado por causa da idade, mas passou meses incomunicável, totalmente isolado, sem ver nem os carcereiros. Vivia em uma minúscula cela de 2 metros, sem janelas e pintada de preto. A cela era apenas iluminada por uma lâmpada bem fraca. Não podia contratar um advogado e nem ver outros presos. Quando saia da cela para interrogatório ou enfermaria, por exemplo, não podia ver absolutamente nada. Obrigavam ele a colocar uns óculos opacos que cobriam totalmente seus olhos. Só podia tirar os óculos quando estivesse dentro da cela novamente.
Relatos de outros presos dizem que dormiram em colchões úmidos e podres, tinham baldes para fazer suas necessidades, mas raramente eram esvaziados. À noite, às vezes, os carcereiros ligavam o ar-condicionado para os fazer tremer de frio. Depoimento Leah Samuel. É uma advogada israelense especializada em defender palestinos. Segundo ela, quem entrar nessa prisão pode desaparecer literalmente para sempre. Morra. Isso é louco. Black Dolphin é uma prisão de segurança máxima localizada na Rússia. O nome Black Dolphin é por conta de uma estátua preta de golfinho que fica na entrada da prisão. Ela foi construída pelos presos. Atualmente, existem cerca de 700 presos. Juntos, estimam-se terem cometido cerca de 4.000 crimes. Todos que vão parar lá receberam sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ninguém jamais saiu de lá. Abriga os piores e mais perigosos detentos, como assassinos, estupradores, pedófilos e até canibais. Ah, não, O canibal aí tem que ser mesmo, tio. Nikolaev, poucas por ideias exemplo, mesmo. está preso lá. Tem Por que conta ficar da natureza perpétuo, dos tem logo detentos, que os carcereiros de lá matar são tudo. igualmente brutais. Os prisioneiros são mantidos em confinamento solitário quase 24 horas por dia. Eles têm apenas 90 minutos por dia para ficar fora desse confinamento. Nesse tempo, eles são escoltados para fora da cela para uma rotina de exercícios. Eles também não podem sentar ou descansar desde que acordam até a hora de dormir. Com relação à alimentação, são servidos apenas sopa e pão, 4 vezes por dia. Nossa, deve ficar na diarreia da porra. Pena Ciudad Barrios é uma prisão que fica em El Salvador, na América Central. Foi construída para abrigar 800 presos. Atualmente abriga cerca de 2.500. Foi criada para manter os membros da gangue Mais que o dobro. Mara Salvatrucha, MS-13, fora da sociedade. A gangue surgiu em Los Angeles durante os anos 1980. Foi formada por imigrantes que fugiram da brutal guerra civil de El Salvador. Se tornou cara. uma das organizações criminosas mais temidas do mundo. Atualmente, a prisão abriga traficantes de armas e drogas, assassinos e membros de outras gangues. Sempre tem muitos episódios de violência entre os membros das gangues. Isso deixa várias pessoas mortas, incluindo os guardas do presídio. A situação é tão feia que nem a polícia fica dentro das instalações da prisão. Eles só ficam nas imediações do lugar e evitam interferir nos problemas internos dos presos. Os presidiários são administrados pelos representantes da máfia. A prisão funciona basicamente como uma pequena cidade independente. Lá dentro tem uma padaria, hospital, oficinas e um centro de reabilitação. Em 2013, o fotógrafo inglês Adam Hinton conseguiu autorização dos líderes da MS-13 para entrar na prisão e fazer fotos. O fotógrafo falou que a maioria dos presos tem o corpo coberto de tatuagens. A maioria simboliza os crimes que eles já cometeram. Essas são mais algumas das fotos tiradas por ele. A prisão de Bang Kwang fica a 11 quilômetros de Bangkok, capital da Tailândia. Essa prisão é para onde são levados todos os que são condenados à morte na Tailândia. A prisão é famosa pela tortura e pelas condições terríveis que oferece. Os presos são forçados a dormir amontoados no chão da cela. Comem apenas uma tigela de arroz por dia. Os presos não tomam banho diariamente. Geralmente é, no máximo, um banho por mês. Nossa. Não existe privadas, e sim um buraco que fica no chão das celas onde os presos fazem as necessidades. Os presos também passam cerca de 3 meses com os pés algemados. Os carcereiros colocam correntes que pesam 4 quilos nos pés dos detentos. Elas são esmagadas até aos tornozelos pelos carcereiros com golpes de martelo. Nossa, mano. Essa prisão fica localizada Deve em dar uma mó pequena ódio. ilha no meio do nada chamada Ogneny Ostrov, da Rússia, conhecida como Alcatraz da Rússia, Piatak ou Colônia Correcional número 5. Correcional. Segundo as autoridades, porra. é impossível O nome escapar já de é lá. como? Os detentos só saem mortos. O governo de Moscou se orgulha de nunca ninguém ter escapado de lá. Ao redor da cadeia só há água e pântano, e as temperaturas variam de 35 graus Vixe, a tem menos como fugir 30 disso aí graus. não, pai. Atualmente, abriga 198 presos. Todos os presos de lá foram condenados a sentenças de pelo menos 25 anos. São casos de terrorismo, assassinatos em série, abusos sexuais, pedofilia e máfias.
Os carcereiros usam técnicas de estresse físico e mental e torturas psicológicas para manter os prisioneiros na linha. Os presos ficam 22 horas por dia nas suas celas minúsculas. Nas 2 horas que eles têm ao ar livre, eles ficam confinados a uma pequena gaiola. O presídio possui condições precárias de higiene. Os presos têm acesso limitado a instalações básicas como banheiros. Isso faz com que metade dos presos desenvolvam tuberculose. A tortura por lá também é comum. Os presos precisam suportar o frio extremo e a neve durante a maior parte do ano. O regime da Coreia do Norte mantém os habitantes sob forte repressão. As pessoas são ensinadas que serão punidas se tiverem qualquer atitude desaprovada pelo governo. Estima-se que desde a Guerra da Coreia, em 1953, cerca de 33 mil norte-coreanos fugiram do país. Os que são capturados são enviados para prisões conhecidas como Campos de Concentração da Coreia do Norte. Esse é o caso do Campo 22, também conhecido como Kwaliso número 22 ou Campo de Concentração de Hoeryong. Era um presídio político da Coreia do Norte. Foi fundado em 1965. Ficava ilhado no meio de um vale com montanhas de até 700 metros de altura. Abrangia uma área de 225 quilômetros quadrados. Já chegou a abrigar 50 mil Vai morrer no meio do caminho se Cerca de fugir. 1000 guardas patrulhavam o local. Tinham 600 agentes com fuzis, granadas manuais e cães treinados para matar. Tinha uma cerca elétrica de mais de 3.000 volts ao redor dos muros. Lá, as condições eram desumanas e doentias. Cerca de 2.000 pessoas morriam a cada ano. Faleciam principalmente por causa de desnutrição. Os presos faziam apenas uma refeição diária, de 365 gramas de comida. Por isso, muitos se alimentavam de insetos, ratos e até de terra. As mulheres sofriam abusos sexuais frequentemente e eram assassinadas se ficassem grávidas. Alguns métodos de tortura usados: deixar o prisioneiro em um tanque cheio de água até o nariz por 24 horas, colocar em um quarto caixa, sem espaço para sentar ou agachar, por até uma semana, fazer o preso ficar ajoelhado com uma barra de madeira perto dos joelhos para impedir a circulação sanguínea. A maioria nem conseguia mais andar depois disso e acabavam morrendo. Também eram feitos experimentos humanos com câmaras de gás e cirurgias estranhas por médicos em formação. Acredita-se que as atividades do Campo 22 foram encerradas em 2012. Imagens de satélite mostraram o local com algumas torres demolidas e outras que parecessem operacionais. O presídio de Palmira ficava localizado no meio do deserto, também conhecido como Prisão de Tadmor. Era uma das prisões do regime sírio. Era usada para prender quem se opunha ao regime sírio de Bashar Hafez al-Assad. Os presos denunciaram duras condições de sobrevivência, torturas, violações de direitos humanos e execuções. Em 27 de junho de 1980, o presídio sofreu um massacre patrocinado pelo Estado. Na época, o presidente do país, Hafez al-Assad, foi vítima de tentativa de assassinato. No dia seguinte, seu irmão ordenou a matança de todos os presos no local. Pelo menos 1000 pessoas perderam suas vidas. Em 2015, a cidade caiu na mão do grupo terrorista Estado Islâmico. Nisso, o regime sírio transferiu os detentos. Pouco depois, o grupo terrorista explodiu o presídio sírio. Depois disso, o grupo terrorista divulgou as horríveis condições dentro da prisão. As fotos foram divulgadas como forma de propaganda para o grupo extremista, mas serviram para revelar o tratamento dado aos condenados do país. Os presos ficavam em compartimentos fechados, sem janelas e cheios de mofo. Eles não tinham acesso a luz e camas. Tinham que fazer suas necessidades em um buraco no chão. O presídio não tinha nenhum tipo de aquecimento, mesmo que o país tenha condições extremas no inverno. Também conhecida como Prisão Nacional de Maracaibo, já foi considerada uma das prisões mais violentas do mundo. Foi construída para abrigar 700 presos. No momento do seu fechamento, em 2013, abrigava 3.700 presos. A prisão estava extremamente superlotada. Quase 200 pessoas eram filhos dos presidiários. Além de ser superlotada, é um lugar onde violência e estupro eram comuns. O incidente mais famoso aconteceu em 3 de janeiro de 1994. Uma gangue iniciou um incêndio. Nisso, eles atiraram e esfaquearam pessoas que tentavam escapar do incêndio. 150 pessoas foram mortas. Este motim era citado como um dos incidentes prisionais mais mortíferos na época. Isso chamou a atenção internacional para as más condições das prisões venezuelanas.
Foi fechada em 2013 após um motim que custou a vida a 16 presos. Alguns foram desmembrados e decapitados. Na época, o governo alegou que guardas corruptos estavam contrabandeando armas, e isso contribuiu para a violência no presídio. Isso acontece em vários lugares. Eu acho só. Por último, é claro, não podíamos deixar de falar do Carandiru. O real nome da prisão é Casa de Detenção de São Paulo. Foi construída em 1920, mas só foi entregue para inauguração em 1956. Ela foi projetada para atender às novas regulamentações do Código Penal do Brasil. No auge, o Carandiru tinha 8.000 presos com apenas 1.000 carcereiros. As condições dentro da prisão eram realmente horríveis. Durante os 46 anos de existência, mais de 1.300 pessoas morreram dentro do presídio. A maioria por causa dos maus tratos e das péssimas condições de vida. Foi alvo de um dos maiores massacres da história do sistema judiciário do Brasil, conhecido como Massacre do Carandiru. Aconteceu em 2 de outubro de 1992. Aconteceu uma revolta, rebelião dos presos. Os carcereiros não conseguiam controlar a situação. Então a polícia militar foi enviada para o local. Eles não fizeram nenhuma questão de negociar com os presos. Ao invés disso, eles simplesmente saíram atirando nos presos e fizeram uma chacina. 111 prisioneiros faleceram. Dentre eles, 102 foram baleados pela polícia. As outras 9 vítimas foram esfaqueadas e assassinadas por outros prisioneiros antes da polícia chegar. O Carandiru só foi desativado em 9 de dezembro de 2002, quando alguns pavilhões foram demolidos. Ao longo dos anos, os outros pavilhões foram reformados e transformados em centros culturais, tecnológicos, entre outros. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Se inscreve aqui Valeu. também, família. Deixa o like, se inscreve no canal. Na moral, vou ficar por aqui com esse vídeo sensacional. Tchau!